A gente volta a falar sobre a transição e as perspectivas econômicas para 2023. Depois de semanas de muita especulação, o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, foi confirmado para o comando da área econômica do terceiro governo Lula, que começa em 1º de janeiro do ano que vem. Para falar sobre os desafios da PEC, também da transição, os desafios econômicos, a gente convidou o ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, mais uma vez participando aqui da programação da Jovem Pan. Ministro, como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor é: Fernando Haddad não ser um economista, o mercado vem digerindo bem, mal, o que é possível esperar, dependendo tudo da equipe que ele levará com ele, não é? Bem-vindo mais uma vez. Eu acho que você tocou exatamente no ponto fundamental. A equipe. Se ele leva uma equipe competente, uma equipe que tem experiência na sua área de atuação e uma equipe ao qual ele, de fato, vai ouvir, vai seguir as recomendações, etc., eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Nós tivemos um exemplo disso no primeiro mandato do Lula, quando o ministro da Fazenda era um médico, mas tinha uma equipe excelente. Tinha lá o Joaquim Levy, o Marcos Lisboa, o Bernardo Apia, etc. Então, e ele seguia as opiniões, as sugestões dessa equipe. Então, isso é que vai ser fundamental agora nesse ponto. Porque o Fernando Haddad, em si, ele, da gestão da prefeitura, ele fez uma gestão com a situação, com abordagem fiscal responsável, etc. Então, nesse aspecto, é uma boa indicação. Evidentemente, o Ministério da Fazenda é outra coisa, mas vai depender, portanto, fundamentalmente da equipe que ele venha escolher. Portanto, é esse o dado importante que temos que aguardar nos próximos dias. Ministro, na sequência, a pergunta de Roberto Mota. Bom dia, ministro. Na sua opinião, em relação ao assunto contas públicas, onde está o maior desafio hoje? Olha, o maior desafio está exatamente no fato de que com a PEC e com as outras despesas também que foram aprovadas de excesso de arrecadação ou isso e outras coisas, nós estamos aí com 168 bilhões de gastos adicionais numa situação fiscal que já é frágil. Nós tivemos aí um governo que violou o teto de gastos várias vezes durante os últimos anos e, portanto, já é uma situação fiscal sujeita a uma certa desconfiança. Então, é muito importante duas coisas. Primeiro, o mais rápido possível, a definição da chamada nova âncora fiscal. Quer dizer, está chegando já no momento de fazer algum ajuste no teto, isso já estava previsto quando ele foi concebido, mas desde que seja uma âncora e que leve em conta despesas. A âncora fiscal não pode ser baseada só em dívida, etc., coisas que o governo não controla, que envolve receita, etc., superávit primário, como era no passado. Tem que ser algo que o governo controla, isto é, despesa. Em segundo lugar, falando em despesa, eu acho que será importante também o corte de despesas desnecessárias. Companhias que perderam a finalidade, já não tem mais razão de existir, mas continuam com orçamento pessoal, despesas, etc. Em resumo, tem uma série de medidas adicionais que deverão ser tomadas durante o ano de 2023. Amanda Klein, sua pergunta. Amanda? Desculpa, a minha conexão travou por um instante. Bom dia, ministro. Por esse cenário que o senhor descreveu, o futuro ministro já anunciado, Fernando Haddad, indicou que as suas prioridades serão tanto a essa nova âncora fiscal como uma reforma tributária. Nesse ambiente, caso a PEC da transição de 145 bi, mais 23 bi para investimentos sejam aprovados, é um ambiente propício para fazer uma reforma tributária? Ou fica muito difícil nesse cenário abrir mão de alguma receita que seria inexorável com a aprovação de uma boa reforma tributária? E pergunta ao senhor também sobre os nomes aventados até agora para
integrar a secretaria de Fernando Haddad, Marcos Cruz, Marco Bonomo, Gabriel Gariplo, Bernardo Api, Felipe Salto, são bons nomes para integrar o secretariado, sinalizam para a responsabilidade fiscal? Ministro, não sei se o senhor ouviu toda a pergunta. A Amanda fez a questão sobre esses integrantes, ou os possíveis integrantes, mas ela também te pergunta sobre a possibilidade, ministro, de uma reforma tributária sair do papel finalmente, que há anos vem tramitando no Congresso e não sai do papel. Bom, vamos por parte. Primeiro, os nomes, existem bons nomes nessa relação, não é? Bernardo Api também integrou a equipe do primeiro mandato do Lula, é um dos nomes, inclusive, exatamente, que compõe aquela relação que eu mencionei de nomes bons. Existe outro nome, Felipe Salto, secretário da Fazenda de São Paulo, é um técnico competente, antes já teve experiência também parlamentar em Brasília, na medida que ele era da Instituição Fiscal Independente, que é um órgão de assessoria do Senado, então tem também experiência de negociação, é um bom nome. Em resumo, Bonomo é um nome também qualificado. Em resumo, os nomes estão indo na direção correta, apesar que são aquela coisa de um vazamento, uma opinião de um membro da equipe, então não são nomes, evidentemente, confirmados. Em relação à reforma tributária, é muito importante fazer a reforma tributária, não há dúvida. A questão a saber qual reforma tributária? Tá? Existem várias. Existem desde uma reforma que foi uma reforma do imposto de renda, que visava, na realidade, aumentar a arrecadação proposta pelo governo atual, que não foi para frente. Existe uma reforma tributária ampla, que na realidade ela foi feita da Instituição Fiscal Independente. O maior artífice dessa proposta de reforma foi exatamente o Bernardo Api, que foi protocolado na Câmara dos Deputados sob o número de proposta de emenda constitucional 45, né? E existe ainda um substitutivo dos estados fazendo alguns ajustes, etc., para equilibrar mais a receita dos estados entre aqueles que perdem e aqueles que ganham com a reforma durante um certo período, em que a proposta dos estados, inclusive, permite diminuir muito o tempo de implantação da nova reforma. Mas o fato concreto é que a pessoa adequada para isso é, de fato, o Bernardo Api. Eu acho que a reforma tributária é fundamental, mas aí, note bem, uma reforma tributária ampla dos impostos de valor agregado, isto é, IPI, PIS/COFINS, ICMS, ISS, etc., que é o grande complicador da economia brasileira, principalmente os impostos estaduais do ICMS. Isto é a raiz do problema, essa é a grande complexidade tributária que diminui a produtividade da economia brasileira. Resumo, a reforma tributária deve visar simplificar, deve visar aumentar a produtividade da economia, o crescimento do país, né? E não apenas tentar algo aqui pontualmente para arrecadar mais, porque isso seria um erro. Aí nós estaríamos simplesmente criando distorções na economia, tributando aqui mais lucro de empresa, os tributos para a empresa no Brasil já são altos em relação à média internacional hoje. Em resumo, ficar procurando simplesmente maneiras de compensar o aumento de despesas. A reforma tributária não deve ser por aí. O aumento de despesas tem que ser compensado por corte de despesas desnecessárias, não um aumento tributário, que a carga tributária do Brasil já é alta. Agora, a pergunta do deputado Coronel Tadeu. Bom dia, ministro. O senhor já foi presidente do Banco Central, ministro da Fazenda e secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Portanto, tem uma larga experiência em contas públicas. E foi na gestão do senhor como ministro da Fazenda que o teto de gastos foi criado. Medida importante para segurar as despesas.
Na sua avaliação, como foi o ministro Paulo Guedes durante esses 4 anos, salvada aquelas exceções que nós tivemos que romper o teto de gastos por conta da pandemia? E a segunda pergunta, o que esperar agora no momento em que o novo governo está prestes a abrir um crédito de 145 bilhões acima do teto de gastos? Olha, o ministro Paulo Guedes tem muito bons princípios, anunciou uma série de medidas na direção correta. A impressão que me dá é que ele não teve, neste governo, o poder suficiente para executar tudo aquilo que ele gostaria, que ele propôs, que ele queria. O poder ficou muito dividido, muito concentrado, principalmente nos últimos anos, na Casa Civil ou na presidência da Câmara dos Deputados. Então, houve uma questão de difusão aí de poder, e mesmo com outros ministérios. Então, a impressão que me dá é que ele tem bons princípios, anunciou coisas positivas, teve baixa capacidade de execução em função, principalmente, por essa questão de desconcentração de poder do Ministério da Economia, que ficou muito forte. Um outro problema é que ficou, de fato, um ministério com a fusão da Fazenda, da Indústria e Comércio e do Planejamento, um ministério excessivamente grande. Uma máquina excessivamente grande, com focos muito diferentes para administrar. Então, teve dificuldades, mas de fato, uma pessoa, um profissional que tem princípios bons, princípios liberais, e toda a direção foi correta. Em relação agora a essa proposta dos 145 bilhões, é aquilo que eu já mencionei. É uma despesa adicional em cima do orçamento já sobrecarregado por todas as medidas tomadas por esse governo durante esse último ano, principalmente com finalidades eleitorais. É necessário, portanto, que essas despesas sejam compensadas por corte de outras despesas desnecessárias. Tipo, por exemplo, empresas que foram criadas como o Trem-Bala, por exemplo, a empresa que foi criada aí há 10 anos atrás para construir um trem-bala de alta velocidade do Rio de Janeiro para São Paulo, isso se revelou economicamente inviável, esse projeto foi abandonado, mas a empresa está lá com orçamento, com despesa, com prédio, pessoal, automóvel, gasolina, etc. Então, é necessário cortar toda uma série de despesas desnecessárias para compensar esse aumento de despesas sem desequilibrar o orçamento. Conversamos com o ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui, obrigado pelas perguntas e a satisfação estar conversando com os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Até. Bom trabalho a todos.